Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Deus me dá forças pra lutar e coragem pra encarar. Nada pode me derrotar. Eu sou nação, eu sou nação. Sua casa é minha morada, sua palavra é minha espada. Ao seu lado eu não temo nada. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece. A sua palavra em mim permanece. A luz no seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu
pra sacrificar. Ele vem lá do céu me abençoar. Na minha vitória o mundo verá que eu sou nação, eu sou nação. Nós somos o povo que vem de baixo, na força da fé, não na força do braço, vencendo com Deus e correndo pro abraço. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece, a sua palavra em mim permanece, a luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece, a sua palavra em mim permanece, a luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou nação. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos a nação escolhida de Deus. Muito bom dia a todos que estão chegando no nosso Café com Deus, do pastor Lucas, que vai todos os dias, às 7 horas da manhã, trazendo a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá discernimento e direção para termos um dia cheio de bênçãos e de vitórias. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitas coisas. Certamente quando nós invocarmos o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, pois no nome do Senhor Jesus nós temos o direito de entrar na presença de Deus e buscar o favor desse Deus tão poderoso para a nossa vida. Certamente Deus, Ele vai alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todas as pessoas. Estamos vivendo 40 dias de oração, súplica e humilhação. 40 horas de jejum. Estamos vivendo as 40 horas de jejum pela vida de todos que se humilham perante a Deus. Os 40 dias da humilhação a Deus. Você que vinha se humilhando para as pessoas lá fora, para o homem natural, talvez para um familiar, você pode participar conosco todos os dias às 7 da noite, 7h30 da noite. Estamos entrando para realizar a oração da humilhação, reconhecendo Deus como nosso único e suficiente Salvador. Os humilhados serão exaltados, mas quem se humilha para Deus. Estamos vivendo esse propósito de 40 dias de humilhação a Deus. E hoje estamos vivendo as 40 horas do jejum da humilhação. Certamente Deus fará maravilhas na nossa vida em nome de Jesus. Muito bom dia a todas as pessoas. Você que ainda não esteve em uma de nossas igrejas, esteja hoje ainda às 7 da noite. Estaremos aqui na nossa sede realizando a noite das promessas, realizando ali o clamor da humilhação, levando a palavra, o poder de Deus a todas as pessoas. A nossa sede é aqui em Ascurra, fica na rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação, ao lado da padaria do Alemão. Ou em Dayal, na rua Peru 236. Você pode estar em um de nossas igrejas, endereços. Na sexta-feira estaremos realizando a maior campanha de libertação aqui na nossa sede, às 7 da noite. Domingo, o domingo da justiça de Deus, o domingo da busca do Espírito Santo. A primeira reunião acontece às 7 horas da manhã, aqui na nossa sede. A segunda reunião às 9 da manhã, em Indaial. E a terceira reunião às 6 da tarde, aqui na nossa sede
em Ascurra. Esteja conosco, não importa qual seja a sua religião, se você tem ou não religião, se você é evangélico, católico, espírita, não importa. Venha participar de uma de nossas reuniões, pois certamente Deus vai tocar na sua vida, vai falar ao seu coração. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare aí seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, fotografia, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando. Vamos com a canção? Já já eu volto com uma palavra de Deus abençoada para a sua vida, em nome de Jesus. Bom dia a todos, vivendo as 40 horas de jejum. São 1.600 horas em 40 dias. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer, vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer, vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você
se desespere, pelo amor de Deus. Graças a Deus, muito bom dia. Vai passar em nome de Jesus essa luta, esse deserto, esse problema, essa adversidade, ela vai passar. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, pois eu venci. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E por que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque se eu tenho o reino de Deus dentro de mim, ainda que venham as lutas, ainda que venham os problemas, ainda que venham as adversidades, eu vou me manter em paz, eu vou me manter confiante, porque se é o reino de Deus, o que pode afetar o reino de Deus? O que pode afetar a presença de Deus? Então, as lutas, os problemas, as adversidades, ainda que pareça fugir do controle, quando nós temos o reino de Deus dentro da gente, a certeza que o reino de Deus é você priorizar Deus. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Então, nada do que aconteça no mundo exterior venha afetar a sua vida. Sabe que muitas pessoas vivem atribuladas. Muitas pessoas, elas causam as suas próprias tempestades. E por que elas causam as suas próprias tempestades, os seus próprios problemas? Porque ao invés dela trazer o reino de Deus para dentro dela, ao invés dela colocar a vontade de Deus acima de tudo na sua vida, ela acaba trazendo problemas, preocupações, ansiedades, murmurando, reclamando, se tornando incrédula diante de tudo aquilo que ela conheceu. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, nesse café. A importância que é da gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pois qual reino que é maior? Qual o reino que é mais poderoso? O reino dos céus, o reino de Deus ou o reino das trevas? Será que se o reino de Deus está dentro de mim, será que o reino das trevas, ele teria condições de invadir o reino de Deus? É óbvio que não. Mas muitas pessoas, por não ter esse cuidado de trazer o reino de Deus para dentro dela, o reino das trevas também consegue entrar na vida dela, colocar problemas, preocupações, lutas que ela acha que não vai vencer. Nós vamos passar por lutas, mesmo estando ou trazendo o reino de Deus para dentro da gente. Porém, em nenhum momento nós vamos perder o domínio, porque a força, o poder e o domínio está na mão de Deus. E se eu trago o reino de Deus para dentro de mim, para o meu coração, para a minha vida, então eu passo a ter domínio, eu passo a ter autoridade sobre as situações que vêm, as adversidades que vêm sobre a minha vida. Eu consigo dominar, eu consigo expulsar esse mal. Por quê? Porque o que está dentro de mim é o reino de Deus, é o reino dos céus. Você já não viu falar, poxa, minha casa é um pedacinho do céu? Por que a pessoa fala assim? Porque a casa dela tem paz, porque na casa dela tem alegria, porque na casa dela tem felicidade, tem abundância, tem tudo o que ela precisa, nada lhe falta. Por isso a pessoa fala, a minha casa é um pedacinho do céu. Porém, tem pessoas que dizem, olha, a minha casa é um inferno. A minha casa, ela é um inferno. Mas por que ela fala? Porque lá tem doença, lá tem vício, tem briga, tem contenda, tem mentira, tem traição. Tudo que é de ruim, o reino das trevas tem colocado naquela casa. Veja a diferença. Quando o reino de Deus, ele está na sua vida, quando você traz o reino de Deus, então é óbvio que você vai receber a paz, o domínio, a mansidão
e poder e autoridade contra toda a cilada do diabo. Porém, quando a pessoa não busca o reino de Deus, é aquela pessoa que está dentro de uma igreja ou ela crê em alguma coisa, mas ela não trouxe o reino, ela não priorizou o reino de Deus, a salvação em primeiro lugar. Então, o que vem prevalecendo é o reino das trevas. Eu posso escolher, trazer o reino dos céus para dentro da minha vida, buscar Deus acima de todas as coisas, priorizar Deus, fazer com que Ele venha governar a minha casa, ou então permitir que o reino das trevas entre na minha casa, entre na minha vida e coloque ali toda a sua destruição. Muitas pessoas não têm entendido o buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se eu faço parte do reino de Deus, então eu tenho força, eu tenho poder, eu tenho autoridade e domínio sobre as situações. Então você não vai trazer mais o reino das trevas, com problemas, com dúvidas, com medo, com palavras, com vícios, com tudo aquilo que outrora você já fazia parte, mas agora você priorizou Deus, você largou o pecado, largou a mentira, largou o mundo e trouxe o reino de Deus para dentro da sua vida. Então a sua casa, a sua vida passa a ser um pedacinho do céu. O diabo, com o reino das trevas, não pode tocar nos céus. Assim também não vai poder tocar na sua vida. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 28, que diz assim, por isso, Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, nós recebemos um reino inabalável. Qual que é o reino inabalável? O reino dos céus. Quando eu recebo o reino dos céus, mas como que eu recebo o reino dos céus? Abandonando o pecado, abandonando a mentira, abandonando tudo aquilo que desagrada a Deus, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus se fez pecador no nosso lugar. Jesus, ele morreu por nós na cruz, levando os nossos pecados. E quando eu creio nisso, quando eu coloco a minha vida completa na dependência de Deus, então eu passo a receber um reino inabalável. Quer dizer, nada pode abalar a minha vida, nada pode me desestruturar. Agora, quantas vezes talvez você conheça pessoas que surge um problema e elas são abaladas, elas têm a sua estrutura abalada, elas ficam tristes, desanimadas, desistem, retrocedem. Mas por quê? Porque ela não recebeu o reino de Deus ainda, o reino inabalável. Não que Deus não queira dar a ela, mas ela não quis pagar o preço para receber o reino inabalável. Pois o ser humano, a todo momento, ele é abalado por um problema, por uma crise, um problema na família, um problema na saúde, um problema no trabalho, um problema no país, na economia, e a pessoa fica abalada, ela fica desestruturada. Há aqueles que, dependendo do abalo que ela recebe, ela acaba tirando a própria vida, porque não aguenta o baque, não aguenta aquela situação. Por isso que Deus, ele quer que nós venhamos receber esse reino inabalável. Ele diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável. Você acha que o diabo consegue tocar no reino de Deus? Você acha que o diabo tem poder para tocar no reino de Deus? É óbvio que não. Se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, como que o diabo vai tocar na minha vida? Como que os problemas eles vão me abalar? A Bíblia fala que nós temos que ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas
permanecem firmes eternamente. E diz assim, ora, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor. Então, quando eu recebo esse reino inabalável, eu também recebo a graça de Deus. O que é a graça de Deus? O favor não merecido, a bênção, o milagre, a cura, a prosperidade, a família abençoada. A graça é tudo aquilo que nós vamos alcançar de Deus através do Senhor Jesus. Pois tudo que nós pedimos, nós não pedimos no nome da Maria, do João, do Pedro, do Joaquim, mas sim no nome de Jesus. Porque foi esse nome, foi esse que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Se eu quero alcançar esse reino inabalável, se eu quero ter uma vida inabalável, talvez nós falamos ontem de pessoas fortes, pessoas que decidem ser fortes, pessoas que são determinadas, mas para a pessoa ser forte, ela tem que ter o reino de Deus na vida dela. Ela tem que ter, em primeiro lugar, priorizado o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar dentro dela. Então, ela se torna uma pessoa inabalável. Ainda que venham os problemas, ainda que ela venha enfrentar a morte, ela continua inabalável, continua crendo e dizendo: o meu Redentor, ele vive. O meu Redentor. Ainda que aquilo que você quer, você busca, ainda não deu certo, mas você continua inabalável. Nada lhe faz desanimar, nada lhe faz retroceder. Você quer ver um exemplo de um reino inabalável? Foi a família de Caleb e de Josué. A casa de Caleb e a casa de Josué, eles foram inabaláveis. Por quê? Porque confiaram plenamente na promessa de Deus. Eles caminharam durante 40 anos no deserto. Eles nasceram no deserto. E eles saíram do deserto, buscaram uma vida nova, buscaram uma terra prometida que mana leite e mel, através de Moisés, que ensinava que Deus havia dito que haveria uma terra que mana leite e mel. Eles nasceram no deserto e durante 40 anos caminharam e não se deixaram abater pelo cansaço, pelo calor, pelo frio, pelas guerras que enfrentaram em todo o deserto. Mas antes confiaram. Eram milhares do povo hebreu que saiu do Egito. Mas quem de fato entrou na terra prometida foi Josué e Caleb, a família de Josué e Caleb. Mas por quê? Não porque eles eram melhor, mas porque eles eram inabaláveis. Porque eles preferiram se fortalecer na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. Trouxeram o próprio reino de Deus para dentro de si. Então, são esses que terão a conquista completa nessa terra. Então ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, eu preciso servir a Deus com temor. Eu preciso andar nos caminhos de Deus com temor. E ele diz aqui no versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Outras palavras, se o reino de Deus que eu recebi, de fato e de verdade, se eu recebi, então há em mim um fogo consumidor, aonde a força do mal não vai prevalecer. As pragas, maldições, as lutas, nós vamos vencer. Por quê? Porque eu priorizei o reino de Deus, um reino inabalável. O reino de Deus, ele é inabalável. Ninguém consegue destruir o reino de Deus. Lá em Gálatas, em Colossenses,
Colossenses capítulo 1 do versículo 13, diz assim, Colossenses 1,13, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas. Olha só. Por que eu recebi um reino inabalável? Porque eu recebi primeiro, porque Deus primeiro me libertou do reino das trevas, do império, reino, império. Quer dizer, outrora eu estava no império, no reino das trevas, mas Deus me tirou do reino das trevas e me colocou no reino inabalável. Quer dizer, quem vive no reino das trevas é abalado. É óbvio que nós conseguimos entender, se eu recebi um reino inabalável, porque outrora eu estava num reino que se abalava. E aqui em Colossenses, do capítulo 1, do versículo 13, diz assim, Ele nos libertou do império, do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. Então, nós fomos tirados das trevas, de um reino que vivia sendo abalado, com problemas, um reino que vivia sendo destruído por um vício, por uma traição, e fomos levados para um reino inabalável, que é a presença de Deus, que é a presença do Senhor Jesus. Agora é óbvio que quando nós fomos tirados do reino das trevas, quando Deus nos tirou das trevas e nos levou para o reino inabalável, o reino dos céus, nos colocou, nos mostrou a salvação, é óbvio que o diabo ele vai tentar nos tirar de novo do reino dos céus para que voltamos a sofrer no reino das trevas. Pois é assim, às vezes tudo vai bem, a pessoa ela resolve, ela decide, fala, não, a partir de hoje eu não vou mais beber, a partir de hoje eu vou largar a bebida, vou largar o vício, e ela começa, e o diabo sabe que aquilo desagrada a ele e agrada a Deus. Então o diabo vai fazer de tudo usando pessoas para que ela volte a beber, para que ela volte a fumar, para que ela volte a usar drogas, para que ela volte a trair. É o casamento. Está lá o rapaz, o jovem casa com a moça, está lá um casamento perfeito, um casamento bacana, um casamento fiel, de repente entra uma outra pessoa no meio da relação. Por quê? Não é a pessoa, mas o diabo não quer que aquele casamento continue, que aquela casa venha permanecer, porque esse é o trabalho do diabo. O diabo não está preocupado em você estar na igreja. Você diz, eu sou uma pessoa boa, mas você, por ser boa, continua fazendo a vontade do diabo. Por isso que nada funciona. Então, é o casamento, é a pessoa que ela teve um casamento. Eu atendi pessoas, falaram, pastor, olha, eu já tive um casamento muito abençoado. A pessoa que estava do meu lado era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa compreensiva, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que eu gostava de ouvir. Não tinha defeito a nossa relação. O nosso casamento era perfeito, pastor. Mas de repente entrou uma pessoa e no meio dessa relação e acabou com o casamento. Acabou. Então, e até hoje eu não entendo por quê. Mas não é a pessoa, mas o diabo faz isso. Na relação com Deus também. Você está bem na igreja, você está bem na presença de Deus, de repente surge um problema e você deixa de buscar ou priorizar o reino de Deus, aquilo que é importante, e acaba se voltando para o reino das trevas. Então por isso que você deve cuidar muito em priorizar Deus na sua vida. Deus tem sempre que estar em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ser inabalável. Virá os problemas, virá as dificuldades, virão as lutas, mas você vai passar junto com Deus. Você vai lutar, você vai vencer esse deserto junto com Deus. Você não vai se deixar ser abalado por esse problema. Então ele diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, nós buscamos
e recebemos o reino de Deus por causa do Senhor Jesus. Então Deus, Ele quer muitas pessoas que me acompanham agora no Café com Deus, muitas pessoas que já me acompanham talvez há meses, há anos, e você fala, poxa, um dia eu quero ir nessa igreja, eu quero participar de uma reunião, mas por que você ainda não conseguiu? Porque ainda o reino das trevas está resistindo, porque sabe que quando você pisar ali, Deus ele vai te transportar, Deus ele vai tirar você das mãos do diabo e vai colocar junto com o Senhor Jesus. Ele vai tirar você dessa treva, desse reino de trevas, e vai colocar você no reino de Deus, um reino inabalável. Quando nós recebemos o reino de Deus, as pessoas, por não ter conhecimento, por não ter uma certa comunhão com Deus, elas pensam que o reino de Deus é quando ela morrer. Salvação começa em vida. A salvação do Senhor Jesus, ela começou lá na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. Ali já começou a salvação da nossa vida. Deus ele nos salva do vício, Deus nos salva do pecado, Deus nos salva da miséria, Deus nos salva das investidas do diabo. Nós somos tirados, libertos do reino das trevas e levados para o reino de Deus, aonde passamos a ter uma vida inabalável. Então, não nos abalamos, por quê? Porque estamos vivendo no reino de Deus, estamos vivendo na presença de Deus. Como que o diabo vai tocar na minha vida se eu estou vivendo na presença de Deus? Aí é que está o problema, é que muitas pessoas, ela está vivendo dentro de uma igreja, muitas pessoas, a única cobertura espiritual que ela tem é do pastor, que nem ele pode cuidar dele mesmo. A única cobertura espiritual verdadeira que funciona é você trazer o reino de Deus para dentro de você, é você entrar para dentro do reino de Deus. Então ali você vai estar protegido e você vai ser inabalável. O diabo não vai conseguir tocar na sua vida. Por quê? Porque você entrou, você foi levado, transportado para dentro do reino de Deus. E muitas pessoas não fazem isso. Elas estão dentro de uma igreja, elas estão dentro de uma religião, elas conseguem cumprir a doutrina, mas ainda vive naquele ditado que todo crente fala, mas é assim mesmo, é um sino, é a cruz, é o karma, é o teu destino, e não é, porque se eu estou vivendo no reino de Deus, o que pode abalar o reino de Deus? Qual é o poder maior? Não é o reino de Deus? Deus não é maior? Então, se eu estou vivendo no reino de Deus, como que eu vou ser abalado por um problema? Não. Os problemas podem até vir, as adversidades, dificuldades podem até vir, mas existe dentro de mim o reino de Deus. Ou melhor, eu estou vivendo dentro do reino de Deus. Eu coloquei a minha vida já no reino de Deus, porque eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus. E é isso que é importante você saber. Você que ainda não buscou o reino de Deus, você que está vivendo uma vida de trevas. Ah, pastor, mas eu não vivo nas trevas. Vamos lá então. Se você vive no pecado, na mentira, na falsidade, na traição, no vício, então eu poderia abrir a Bíblia e mostrar vários exemplos de pessoas que estão hoje nas trevas, mas não é isso que Deus quer, não é isso que eu quero também, mas que você venha entender que se você sair desse e colocar Deus em primeiro lugar, priorizar Deus na tua vida, então você sai desse reino das trevas e passa a viver no reino inabalável, um reino que não vai ser abalado. Lá no livro de Mateus capítulo 6, diz assim, versículo 6, Mateus 6, 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus
e ao diabo. Você não pode morar no reino de Deus e no reino das trevas. Por quê? Ou você vai agradar um e aborrecer outro. Então, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Então, você não pode servir a Deus e ao diabo. Você não pode agradar o mundo. Ah, mas eu vou fazer para agradar o fulano. Não, eu faço para agradar a Deus. Eu sirvo a Deus para agradar a Deus. Se eu quisesse agradar as pessoas, com toda certeza, não teria poltronas vazias na igreja. Não teria. Eu teria que ampliar o espaço, eu teria que procurar espaço muito maior. Mas por quê? Porque eu estaria agradando quem? Ao homem? Eu não posso agradar o homem e agradar a Deus. Por isso eu falo muitas vezes, as pessoas vêm até a igreja, mas elas querem ouvir o que elas querem e não voltam, porque elas vão ouvir o que Deus quer. Porque o pai que ama, ele ensina, ele exorta, e o filho, mesmo sendo exortado, mesmo sendo repreendido, ele permanece, porque ele sabe que ali é um reino inabalável, ali ele está seguro, ali ele está protegido. Mas quando não é filho e houve uma repreensão, a primeira atitude é sair, é falar mal, é se distanciar. Então, a diferença de quem quer de fato trazer o reino de Deus inabalável é essa. Porque para mim ser inabalável, eu preciso fazer a vontade de Deus. Para o diabo não conseguir tocar na minha vida, eu preciso andar no caminho de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu vou agradar a Deus, é óbvio que eu vou desagradar o diabo. E lá no versículo 33 diz assim, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu preciso priorizar Deus, eu preciso buscar Deus em primeiro lugar. E Jesus me promete que se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Em outras palavras, se eu não me preocupar com o mundo exterior, mas me preocupar com o reino de Deus, então eu terei uma vida inabalável, porque tudo aquilo que eu venha a ter necessidade, Deus ele vai suprir. Deus, qual que é a maior preocupação do ser humano hoje? Com as coisas, com o que vai comer, o que vai beber, o que vai comprar, o que vai vender, como vai pagar, como é isso, como aquilo outro. É o desespero de todas as pessoas. E sabe, eu vejo muitas pessoas, eu vejo líderes religiosos chorando, implorando. Mas por quê? Porque ainda não está vivendo num reino inabalável. Porque o reino inabalável, ele me dá uma certeza de que Deus irá suprir as minhas necessidades. A Bíblia fala de uma viúva de Sarepta, que havia uma seca muito grande naquelas terras. O povo estava morrendo. É óbvio que não havia só aquela viúva, havia muitas outras viúvas, mas aquela, especificamente aquela, chamou a atenção de Deus. Aonde Deus envia Elias, e Elias chega para ela e pede água, e pede também um pouco de pão. Ela volta, olha para ele, reconhece que Deus é na vida dele e diz: olha, tão certo como vive o teu Deus, eu não tenho nada, senão um pouco de farinha, um pouco de azeite. Vou fazer um cozido para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer, esperar a morte, não tem mais o que fazer. Mas Elias disse: vai e faz como dissesse, mas faz primeiro para mim e traga, porque assim diz o Senhor: a farinha na panela não vai faltar, o azeite na botija vai transbordar. Então aquela mulher saiu segura, saiu com certeza para fazer aquilo que o homem de Deus havia lhe mandado. Fez conforme o homem de Deus, trouxe ali o pão, trouxe ali a água, ele comeu, e quando ela voltou novamente,
a farinha na panela transbordava, o azeite estava derramando. Mas por quê? Porque quando ela ouviu a voz do profeta, ela ouviu a voz de Deus. E aquele desespero, aquela tristeza, aquela angústia de olhar para aquele pouco que ela tinha, que era o único alimento que tinha agora, iriam comer e morrer. Então agora ela contava as horas para morrer, porque não havia mais comida naquela terra. Mas quando ela ouviu a palavra daquele homem, ela creu. Então ela trouxe para dentro dela o reino de Deus e não se preocupou se iria faltar ou se não ia faltar. Simplesmente ela creu, obedeceu, e quando voltou, ela estava vivendo agora no reino inabalável, pois tudo que ela precisava ali tinha. Deus havia suprido as suas necessidades. E é assim que acontece na nossa vida. Quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, não há por que se preocupar. Por quê? Porque Deus ele vai suprir. Porque nós estamos num reino inabalável. Ainda que o mundo exterior nos mostre ao contrário. Mas nós não estamos vivendo no mundo exterior. Nós estamos vivendo no reino de Deus. O reino de Deus, onde o próprio Deus cuida, protege, supre todas as nossas necessidades. Você precisa trazer o reino de Deus para dentro da tua vida. Uma vez que você more no reino de Deus, então você se torna uma pessoa inabalável. Enquanto você for um religioso, um fanático, um conhecedor apenas das letras, das escrituras, você vai ser abalado a todo momento. Com qualquer notícia, com qualquer barulho, você vai se assustar. Agora, se você priorizar o reino de Deus e morar nesse reino, você vai ser inabalável, você vai ter poder, autoridade para dizer esse mal agora, tem um mal na tua vida agora, e você fica correndo de um lado para o outro. Mas se você morasse, estivesse no reino de Deus, você teria poder para isso. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas deixo o Espírito Consolador. E ao receber o Espírito Santo, recebereis poder. O reino inabalável é o Espírito Santo. É a presença de Deus. Então nos tornamos inabalável diante das adversidades. Porque recebemos autoridade. Surgiu um problema, em nome de Jesus, esse problema vai para o inferno agora. Essa doença vai sair, essa miséria, essa porta que está fechada, Deus ele vai abrir em nome de Jesus. Então você deixa de depender desse ou daquele e passa a usar a autoridade que Deus lhe deu. Tá certo? Prepare seu copo com água, prepare a sua peça de roupa em nome de Jesus. Você não precisa de oração. Você precisa do reino de Deus. Você precisa se converter. Você precisa aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É a única forma de você ser inabalável. A oração, ela passa. A visita do pastor, ela passa. Mas o reino de Deus é inabalável. E quando você tem o reino de Deus, nada pode te abater. Nada pode te abalar. Pense nisso. Pense nisso. Você tem priorizado o reino de Deus? Você tem priorizado a tua salvação em primeiro lugar? Se sim, então com certeza você já desceu as águas, você já largou o vício, você já abandonou o pecado e você está vivendo no reino inabalável, aonde as trevas não vão prevalecer. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que logo mais às 7 da noite nós estaremos realizando a Noite das Promessas de Deus. Então vem estar conosco. Se você é aqui de Ascurra, se você é de Indaial, esteja também em Indaial, em nome do Senhor Jesus. Você pode estar hoje ainda e também estaremos realizando o clamor da humilhação, tá certo? Prepare seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
aqueles que buscam, meu Deus, o reino de Deus e a sua justiça se tornam inabaláveis. Ah, meu Deus, quantas são as pessoas, meu Pai, que hoje se tornaram escravos de religiões. Pessoas, meu Pai, que têm sido marionetes na mão de liderança, porque, meu Deus, ao invés de priorizar a sua salvação, ela priorizou a sua religião. E o diabo vem massacrando, destruindo, meu Pai, prevalecendo contra a vida de muitas pessoas. Então, nesse momento, meu Pai, visita essa criatura agora, que se encontra doente, se encontra enferma, desenganado pela medicina, comendo pela mão dos outros. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz: eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sim, meu Deus, quando nós estamos no reino inabalável, quando nós fomos transportados para esse reino inabalável, então ali, meu Deus, o Senhor supre a necessidade do teu povo. Há pessoas agora, meu Pai, aflitas, enfermas, desempregadas, endividadas, pessoas com o casamento destruído, filho nos vícios, nas drogas, pessoas, meu Pai, que pensam até mesmo em dar cabo da sua própria vida, porque não encontra mais uma saída. E o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Mas ainda essa pessoa se encontra em trevas, meu Pai. Então visita ela agora e arranca dessas trevas, desse lamaçal, desse tremendal de lama, dessa cadeia infernal, e liberta, meu Pai, e traga para o reino inabalável. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, consagra o copo com água, meu Pai. Coloca nessa água o teu poder, a tua unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada de todo mal, que ela seja curada das dores, os nódulos, o câncer, a infecção, toda a praga maldita, toda a enfermidade, meu Pai, seja agora arrancado, removido. Visita os que estão doentes, meu Pai. Visita os seus, meu Pai, que estão passando por lutas, mas continuam vivendo no reino inabalável, crendo, meu Pai, na tua provisão, no teu poder. Visita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo essa água, meu Pai, e determino que seja o remédio que essa pessoa espera, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe o que tem causa na justiça, abençoe o dizimista, o ofertante, meu Pai, faz eles prosperarem de forma grandiosa. Abençoe a nossa obra, meu Pai, abençoe esse ministério, a construção da tua sede, meu Pai, porque não é nossa, é do Senhor, porque o Senhor apenas colocou no nosso coração, mas só é possível se o Senhor estender as mãos. Então faça isso, meu Pai, abençoe, amarra o principado, a potestade, amarra todos os demônios que impedem essa pessoa, meu Pai, de ser fiel a Ti, de devolver seu dízimo, a sua oferta, porque o diabo sabe, meu Pai, que se essa pessoa sair das trevas e passar para o reino inabalável, ele não pode mais tocar nela, e isso é feito com temor, com tremor e com toda excelência. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada pessoa, pois eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e tenha uma vida inabalável. Lembra, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ser inabalável, pois o reino de Deus
é inabalável. O diabo, ele não pode tocar no reino de Deus. Se eu estou no reino de Deus, o diabo, o mal, o problema, a adversidade não vai poder tocar na minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está comigo aqui, em nome de Jesus. Estamos vivendo as 40 horas do jejum, jejuando por você. Estamos jejuando 40 horas. Abrimos ontem o jejum, às 7h30 da noite, e vamos até quarta-feira, às 10h30 da manhã, jejuando por você. Você que tem se prostrado, se humilhado para Deus, você que reconhece Deus como seu Salvador, você que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você que se rendeu ao Senhor Jesus, você que abandonou o pecado, você que abandonou tudo para servir a Deus. Esse jejum é especialmente para os filhos de Deus. Esse jejum é o jejum da reconciliação com Deus. É o jejum do reconhecimento que nada somos e Deus é tudo na nossa vida. Pastor, eu quero participar desse jejum também, eu quero receber a bênção desse jejum. Então o primeiro passo é você reconhecer o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Colocar a tua vida nas mãos desse Deus. Passar a fazer a vontade de Deus. Não do homem mais, e nem a sua, mas a de Deus. Pois a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos para Deus, Ele nos exalta. Talvez você se humilhe para as pessoas. Por isso, tem pessoas que vai ser humilhada a vida toda. Tem pessoas que a vida dela vai ser sempre a humilhação. Porque ela se humilha para o homem, se humilha para o chefe, se humilha para o empregado, se humilha para o advogado, se humilha para o médico. Mas é uma pessoa orgulhosa, não se curva para Deus. Não se humilha para Deus. Eu me humilho para Deus. Eu vou me prostrar e me prostrarei todos os dias, reconhecendo que sem Deus eu não sou nada. Eu não baixo a cabeça para ninguém, mas para Deus eu me humilho. Aí é que está a diferença. Não adianta você ser humilde lá fora e com Deus ser arrogante, ignorante, prepotente, ousado. Não adianta. Essa humildade não funciona. A humildade que funciona é aquela que a pessoa é humilde com Deus. Reconheço meus erros, minhas falhas, sirvo um Deus que sei que não sou digno de servi-lo, mas Ele assim tem usado de bondade com a minha vida. Então, toda vez que você vê uma pessoa dizendo, eu sou humilde, veja se ela é humilde mesmo com Deus. Fale de Deus para ela para ver se ela aceita. Não, ela é humilde, ela se humilha para quem está lá fora, porque que é a recompensa do homem. Nós nos humilhamos para Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem e nem baixa a cabeça para homem nenhum, mas para Deus. O nosso Deus, Ele vive. Muito bom dia a todas as pessoas. Bom dia, Dona Dani Serpa, que Deus abençoe a senhora, o Diego, toda a família, em nome de Jesus, o povo de Indaial, que Deus abençoe. Bom dia, a paz. A Daniela, que Deus abençoe, Daniela, também lá de Indaial, que Deus abençoe as crianças aí, em nome de Jesus, o Talizinho, as crianças, que Deus abençoe, tá bom? Bom dia, pastor, bom dia, amigos, peço oração para minha tia que está na UTI, tia Aguela, e toda a minha família, amém, tá bom? Vamos orar sim, tá bom, dona Daniela? Em nome de Jesus, Deus vai abençoar a tia aí, está na UTI. Dona Melita, bom dia, dona Melita. Seu Agamenon, o Senhor se lembrou de mim. Bom dia, café da manhã com Deus e o pastor Lucas, Igreja Nação Escolhida de Deus. Dona Melita diz, bom dia, pastor Lucas, Deus te abençoe sempre. Dona Sandra Kaling, bom dia, dona Sandra. Bom dia a toda a família, em nome de Jesus. A dona Lucimere, que Deus abençoe. Dona Fátima, bom dia, dona Fátima. Deus abençoe. A paz, pastor Lucas, e toda a nação escolhida de Deus. O Senhor se lembrou de mim. Deus abençoe, amém, dona Fátima. Deus abençoe a senhora e toda a família, em nome de Jesus. O Rafael, bom dia, Rafael. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a dona Maria, seu Norberto. Bom dia, dona Maria. Deus abençoe a senhora e toda a família. A dona Nilza, bom dia, pastora Paz. O Senhor se lembrou de mim. O seu Gilberto, a paz, pastor, bom dia, juntos,
e esse café com Deus. Venho pedir oração para nosso irmão Ademar e Aparecida, estão passando por um deserto com essa dengue. Deus é maravilhoso, o Senhor se lembrou de mim, verdade, né? Que Deus abençoe Dona Aparecida, Deus abençoe seu Ademar, que essa praga, mais uma praga que está aí afetando não só aqui, mas o país todo, né? Chega essa época, vem crescendo aí essa praga, mas que Deus possa aí dar força e sair logo dessa situação, né? Em nome de Jesus, vai passar em nome de Jesus, a vitória é nossa. Seu Gilberto, Deus abençoe o senhor, Dona Marli, seu Ademar, Dona Aparecida, em nome de Jesus. A Dona Elisnete, bom dia, Deus abençoe. A Dona Márcia, bom dia, o Senhor se lembrou de mim, amém, Dona Márcia, Deus abençoe a senhora. Dona Cleni, bom dia, pastor e missionário, estamos na bênção, em nome do Senhor Jesus, o Senhor se lembrou de mim, amém, Dona Cleni, Deus abençoe a senhora e toda a família. A Dona Ângela, Deus abençoe a Dona Ângela, a senhora e toda a família. A Dona Valéria, Deus abençoe a Dona Valéria, a senhora, seu Leocádio, as crianças. Dona Elisnete, bom dia, Dona Elisnete, a senhora e toda a família. Seu Rogério, bom dia, seu Rogério, a paz, Deus abençoe o senhor. Gente, que Deus abençoe todas as pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas eu acho que é isso, né? Bom, se eu não falei o seu nome, seja você também abençoado em nome do Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia, 40 horas de jejum. Por você que entregou a vida para Jesus, como o seu Ademar, Dona Aparecida, seu Gilberto, todos vocês que já têm um compromisso com Deus, que tem sido humilhado, massacrado, outrora pelo mundo e hoje se humilha para Deus. Deus vai honrar 40 dias de clamor e humilhação, 40 horas de jejum, serão 1.600 horas de jejum durante esses 40 dias. Certamente Deus, Ele vai exaltar a nossa vida em nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe a todos os dizimistas, todos os ofertantes. Lembrando, estamos construindo a nossa sede. Se você, pastor, eu quero ajudar com oferta, eu quero mandar meu dízimo, eu quero ajudar com materiais de construção, olha, deixa Deus te abençoar. Semeie, plante, pois quem planta colhe, tá certo? Bom dia a todos, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até mais, em nome de Jesus.